Salve, salve galera do Rock and Roll! Esse é o primeiro vídeo do canal Play Rock. Eu sou a Leiliane Birra, fundadora do canal, e eu tô trazendo aqui um pouquinho da história, da cultura do gênero musical rock and roll, aonde existem vários estilos aí dentro. É por que eu decidi criar o canal. Eu já produzia conteúdos no Instagram, né? Pra quem me segue lá, quem me conhece, sabe o quanto eu curto. Eu ouço rock desde os 13 anos de idade. É um gênero musical que eu sempre gostei e quis trabalhar. E agora, formada, né? 2 anos aí na batalha, mas eu queria criar um canal, alguma plataforma que eu pudesse trazer, então, um pouquinho do que eu gosto. E para você que está assistindo aí e queira ajudar, né, gostou do conteúdo, quer continuar aqui ouvindo rock, principalmente trazendo bandas autorais, não só aqui da região onde eu moro, que é Rondônia, mas de todo o país. Você acredita que tem muita gente que confunde Rondônia com Roraima? Eu sou de Rondônia e sinto isso na pele. Boa noite para você. Sabia não? Oi, Ana Lídia, boa noite para você, o Felipe, boa noite a todos. Então vamos mostrar aqui no telão onde fica Rondônia, onde fica Roraima. Vamos lá, gente, olha só. Rondônia está aqui embaixo, já Roraima lá no alto, 33 graus em Porto Velho. Já lá no alto, onde a vista é boa, domingo também com 33 graus e risco de temporal. Entendeu? Sim, professora. Mas esse é o projeto inicial do canal, que em breve vocês vão conhecer melhor com os vídeos que forem publicados, que estão por vir aí. Curte aqui então, compartilha, indica que você estará me ajudando também, e assim a gente vai produzir mais conteúdos. Então, para esse primeiro vídeo de estreia do canal, que vocês vão me ajudar a compartilhar, eu decidi trazer a história do rock and roll, porque nós não podemos começar nada sem saber da onde que veio o rock and roll, como esse estilo musical chegou, né, aos nossos ouvidos aqui no Brasil, da onde veio, que bandas influenciaram então. Então esse primeiro vídeo é repleto, então, um pouquinho da história do rock and roll, e eu espero que vocês gostem e acompanhem comigo. Esse tal de rock and roll então surgiu nos anos 40 e 50 nos Estados Unidos, através do blues, do country, que é muito conhecido, né, o country americano, também pelas influências aí do blues, que trouxe os afro-americanos, que eram os principais aí, então, instrumentistas. Se usava então o saxofone ou o piano. E aí, com essa evolução aí durante o tempo, a guitarra se destacou e hoje é o principal instrumento, então, né, dentro do rock. Grandes nomes aí dos anos 50 do country americano foi o famoso aí Johnny Cash. Isso mesmo, ele que era conhecido como o famoso Homem de Preto, marcou história aí, trazendo uma nova vibe aí para que chegasse então, né, no estilo rock and roll. Também responsável aí por um dos primeiros discos, né, do rock foi o Elvis Presley, famoso mundialmente aí, que lançou várias e várias composições aí, até dos afro-americanos aí do blues, que ele interpretou na voz, na grande voz do Elvis, e que foi conhecido então e fez o maior sucesso, marcou história na música americana. Mas da onde veio o termo rock? Em 73 aí, então, a Ella Fitzgerald, eu nem ia tentar falar esse nome, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não consigo nem falar o meu sobrenome corretamente, imagino dela que eu não sei de que origem veio. Enfim, eu vou colocar aqui no card certinho o nome, tá? Então ela e com o seu parceiro Chuck fizeram um single, né, aonde uma parte da letra dizia: "Você não vai satisfazer a minha alma com o rock and roll". E aí pegou, né, trouxe então o termo rock and roll, que no seu início aí, se a gente for pegar lá na letra, ele tem mais a ver com sexo, com sexologia e atração, do que em si com a música. Mas assim que ela começou então a introduzir esse termo, ficou conhecido. quem
quem já ouve o rock and roll sabe muito bem que o rock ele sempre teve representatividade nas causas sociais, não foi diferente nos anos de 50 até 73, quando nos Estados Unidos aí houve então a segregação racial, onde os negros tinham ganhado a sua liberdade conforme aí os direitos civis, mas continuariam separados, tanto nas escolas militares, onde brancos e negros treinavam separado, como também em toda a sociedade, na educação. E nesse tempo aí o rock então foi onde surgiu, por isso que nós sempre falamos que o rock é revolução. Não só bandas clássicas do rock and roll, como as bandas atuais até hoje vem trazendo essa revolução, né? Essa forma de criticar até sistemas, governos, enfim, causas sociais aí a ser levantadas. O rock and roll sempre esteve presente. E também não só influenciou aí na segregação racial nos Estados Unidos na década de 50, como teve a Revolução Britânica e vários outros eventos aí da história que o rock esteve presente, mudando não só o gênero musical, né, influenciando os jovens, a geração a ouvir, mas também como o estilo de vida, o modo de se vestir, de se portar, os comportamentos, e aí houve então vários outros gêneros, como a gente pode ver o soul music, o funk, o punk, o heavy metal, que são os metaleiros, cada um tem o seu estilo aí dentro do rock and roll, né, de se vestir, de se colocar, e as famosas bandas então começaram a surgir aí da época de 40, 50, 60, e é claro que nessa época aí de 50 o rock também estourou aí pelos famosos teens, onde as garotas se enlouqueciam pelos famosos artistas da época, entre eles aí o Frank Sinatra, o Elvis Presley, enfim, vários, Frank Avalon, que foram aí os iniciais que deram a visibilidade ao rock and roll, até chegar aí nas bandas clássicas, que eu particularmente aí gosto muito dessa banda, e é muito difícil você ouvir alguma banda não falar que tem a referência aí de The Beatles, né, os Beatles, né, a Beatlemania, que foi conhecida aí, então nessa época através do John Lennon, Paul McCartney, enfim, né, grandes nomes aí do cenário musical aí americano, que trouxeram então essas influências aí do rock, e que para quem não ouviu Beatles aí eu indico, né, vou trazer aqui um pouquinho do que eu gosto de Beatles, já tô aqui representando, com a música Help aí, que foi uma também das músicas que fez muito sucesso, além de várias outras aí que influenciou gerações. No Brasil, né? Como se iniciou o rock aqui no Brasil, né? Quem trouxe o rock and roll aqui pro Brasil? O rock surgiu primeiramente aí com Nora Ney, isso mesmo, ela gravou uma música chamada The Clock para um filme aí chamado Sementes da Violência, e aí então o rock começou a ficar conhecido, foi a primeira música gravada aqui no Brasil pela Nora Ney. E o incrível é que depois de ter gravado a música, ter feito aí o sucesso, ela simplesmente nunca mais cantou rock, disse que cansou desse tal de rock and roll. E um dos precursores também aí do gênero rock and roll e o termo aí rockabilly foi então o Roberto Carlos, né, o tremendão aí com Erasmo Carlos, que gravou então as primeiras aí também aparições em TV e trouxe aí o famoso rock and roll, o gênero musical, através da sua música. E a primeira música gravada em português de rock foi Copacabana, que foi escrita por Gustavo Miguel e gravada por Calbi Peixoto, né? Que hoje então eu até falaria, nossa, mas Calbi Peixoto, então foi ele o primeiro a gravar em português, né? A música do rock, quando veio aí na década de 50, 60, e logo depois, né, já começou o sucesso aí de Mutantes, né? Quem não conheceu Mutantes aí com a famosa Rita Lee, que até hoje aí vem fazendo show, mas surgiu aí durante a época dos Mutantes. É que em 59 surgiu então a primeira revista de rock no Brasil, né, com a temática de rock, e escrita, né, feita pelo Sérgio Murilo, e
e então deu o título de rei do rock para o Roberto Carlos, que até hoje a gente aí fala, né, que é o rei. Então surgiu isso em 59 aqui no Brasil. E na década de 70, então, surgiram várias outras bandas que a gente tem referência até hoje, a Rita Lee solo, né, depois dos Mutantes, Raul Seixas, Secos e Molhados aí, para quem curte o rock nacional aí tem alguns nomes aí na década de 70. E logo em 73 aí também teve o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, que foi muito importante, até porque pegaram a ditadura militar aqui no Brasil e foram pessoas que representaram mesmo através da música, sofreram um exílio aí nessa época por causa das suas composições, mas depois da ditadura retornaram então ao Brasil. Para quem não conhece a história aí, um pouquinho aí do rock, né, que tem essa influência social, como eu sempre disse aí, em críticas sociais, políticas, também fizeram parte da nossa história em 73 aí no Brasil. Dá pra falar de todas as bandas, não dá, porque são muitas bandas. Esse vídeo aqui só vai ser uma introdução do rock and roll, um pouco da história, e aí conforme for a gente vai produzir vários aí vídeos, né, que vai ter mais espaço para todas as histórias de certas bandas, enfim, ou em algum ou história da banda, ou a história, então, aí do gênero musical, né, mais pra frente aí com o meu projeto. Chegando aí nos anos 80, que foi o cenário, então, que o rock aí ganhou uma incorporação maior aqui no Brasil, que veio do Legião Urbana, Cazuza, Engenheiros do Havaí, Biquíni Cavadão, várias outras bandas, não tem como falar de todas aí. Paralamas do Sucesso, que foi padrinho então do Legião, né, Capital Inicial, Aborto Elétrico, que é antes de Capital Inicial, enfim, várias bandas que a gente vai estar entrando mais a fundo aí nos próximos vídeos, né, que eu quero trazer um pouquinho mais. Bem, pessoal, esse foi o primeiro, então, vídeo aqui do canal Play Rock. Já vou pedindo aí as desculpas das falhas, né? Às vezes você pode ver me posicionada em vários lugares, tentando ajustar, porque ainda não chegou os equipamentos, tem que ser aos pouquinhos, mas o primeiro passo foi dado. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e continuem, então, acompanhando o canal, porque vai ter vários vídeos aí, inclusive o próximo já tem uma surpresa, já tá aí esperando pra sair, né, com uma banda autoral. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, compartilhar, indicar e continuar acompanhando os conteúdos. Qualquer comentário é bem-vindo, então, para que possa aí continuar me incentivando a postar esses conteúdos. E eu já peço também que vocês sigam, né, nas redes sociais o canal Play Rock, que vai estar aqui, o Instagram do canal, para que todos aí possam estar acompanhando então as novidades. E até o próximo vídeo!